deputado estadual Adelmo Soares, do PSB. Vamos estar falando sobre atividade legislativa, política no Maranhão e também as informações que vêm direto da Casa do Povo, da Assembleia, projetos de lei, medidas provisórias, enfim, tudo isso em destaque a partir de agora aqui na 104,1. Deputado Adelmo Soares, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo Bonfim, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí na Rádio Mirante News, tanto nas redes sociais como na sintonia do seu rádio, perto, longe, em casa, na rua, no trabalho, dirigindo o seu carro. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe nesta maravilhosa tarde de segunda-feira. Vamos juntos. Agradecer também ali nosso companheiro que está na mesa, né? É o Olívio Ricardo. Forte abraço, Olívio. Obrigado aí por nos assessorar. Bom, deputado Adelmo, a gente acompanha, como falei aqui, diariamente a atividade legislativa na Assembleia e tem um assunto extremamente importante e que eu acredito que seja de muita demanda. Aqui no nosso WhatsApp a gente recebe muito, que é a questão das pessoas que têm quadro de diabetes, né? Inclusive tem tem um grau específico, né? Que as pessoas que têm problemas nos pés, enfim, dores, consequências, infelizmente, da doença. E tem um projeto que foi anunciado pelo senhor que beneficia as pessoas, né, com ações para melhorar e essas pessoas terem qualidade de vida aqui no estado, né? Exatamente, Rodrigo. Eu tenho muitos amigos médicos, muitos companheiros, e fui procurado por cirurgiões vasculares. E quando eu peguei a estatística do pé diabético, e o meu projeto de lei visa exatamente isso, eu fiquei assim, realmente chocado. Mais de 1.600 maranhenses têm amputação de um membro inferior por ano. Dá quase 5 por dia. Então tu imagina a quantidade de pessoas que são mutiladas, né? Devido a uma falta de informação. Lá na ponta, lá no interior, na zona rural, lá na cidade, por falta de orientação. E eu fui procurado pela doutora Roberta Campos e pelo doutor José Armando de Oliveira Filho, que são cirurgiões vasculares, e digo, não, vamos trabalhar em cima de uma lei. Não sei se você lembra, com certeza, antes, um tempo atrás, o cigarro era uma coisa impressionante. E uma propagandazinha que agora tem nas carteiras de cigarro, que mostra a impotência, que mostra o câncer, que mostra o pulmão, as figurinhas, sim. Aquilo, quando o fumante pega, ele olha, ele leva um choque, né? Com aquela imagem. Qual é a nossa intenção? A nossa intenção é que os estabelecimentos comerciais, sejam de qualquer nível que for, farmácias, supermercados, que trabalham com food, enfim, que tem as suas embalagens, que elas, no verso das suas embalagens, coloquem as orientações para evitar que o paciente diabético chega a um ponto de ter que amputar seus pés. Isso é totalmente possível apenas com educação em saúde. Se nós conseguirmos levar para o seu José, a dona Maria, lá da ponta, lá da zona rural, uma informação básica, e além disso nós vamos fazer o lançamento com um grande evento, reunindo os profissionais de saúde das cidades para receber instruções, não que ele não saiba, mas tudo é importante, cada vez mais você ter umas informações para que a gente possa evitar esse problema. E você que está me ouvindo agora, você que está na sua cidade, que tem um parente diabético, que tem um problema de que está com uma feridazinha no pé, procure um profissional de saúde, porque isso avança muito rápido. E o avanço disso provoca uma gangrena e não tem mais retorno. A única alternativa é a amputação do membro. E na sua avaliação, né, é claro, com toda a discussão em torno da implantação desse projeto, das ações também que podem ser realizadas, não apenas aqui em São Luís, mas também no interior do estado. Hoje, o nosso sistema de saúde do estado do Maranhão, ele tem condições amplas de também ofertar o acesso para as pessoas que estão nessa condição de um bom tratamento, inclusive consultas, uma rede a nível de estado, por exemplo, que seja acolhedora, inclusive extremamente assertiva e humana, para essas pessoas terem também, como eu falei ainda há pouco, qualidade de vida e tudo mais? Com certeza. O grande problema é que a diabetes é uma doença que é para ser tratada na atenção básica, lá na ponta, lá no posto de saúde. Então, se o profissional não tiver capacitação,
um treinamento, discernimento e orientação para transmitir ao paciente, então começa o problema lá. E quando ele vem para a rede estadual, que é a média alta complexidade, que é o MAC, quando ele chega na capital, infelizmente, Rodrigo, já é quase que sem jeito. Então, assim, a doutora Roberta tem me falado, por exemplo, minha filha é médica, ela estava esse final de semana atendendo em Caxias e me ligou e disse: olha, pai, eu estou aqui com um paciente com pé diabético, mas infelizmente ele vai ter que amputar a perna. Por quê? Porque aquela ferida foi evoluindo e ele no interior, a resistência, vou botar remédios do mato, chá não sei de quê, bota as coisas em cima e o tempo vai passando. E o tempo em medicina é muito urgente, né? Você não pode deixar o tempo à mercê, você tem que cuidar muito rápido. Então, Rodrigo, eu acho que se a gente fizer um grande movimento em prol dessas pessoas, eu acho que a gente consegue amenizar, pelo menos. E o Estado, o papel do Estado é acolher. Por exemplo, a doutora Roberta, inclusive, ela tem uma clínica especializada só curativa, se eu não me engano, aqui em São Luís, especializada simplesmente nisso, nessa área de fazer os curativos das feridas diabéticas. Então, assim, a gente quer, com essa intenção nossa, do pé diabético, tentar evitar que a pessoa possa ser mutilado. Não por querer, mas simplesmente por falta de informação. Inclusive é uma área que o senhor milita muito, né? No interior do estado, recentemente, por exemplo, você esteve em Caxias e também no município de Duque Bacelar participando de mutirões de saúde, né? Exatamente. No último final de semana a gente esteve no município de Duque Bacelar com o prefeito Flávio Furtado, o vereador Neto Chagas. Realizamos lá aproximadamente 300 consultas de vista, com o intuito de fazer a doação, um programa do governo do estado que vai doar os óculos para as pessoas. Da mesma forma fizemos em Brejo também. Em Caxias foram 1.000 óculos, vão ser entregues 1.000 óculos, em Brejo vão ser entregues 300 e em Duque Bacelar mais 300. De modo que é o nosso papel, né? Nós pegamos assim um trabalho que o governador Carlos Brandão tem implantado, que tem dado certo. A gente pode imaginar que um óculos mas um óculos não resolve e tal, mas as pessoas, e acabei de falar aqui o problema de informação. Informação é um problema e o financeiro é outro. Às vezes a pessoa tem a necessidade de um óculos, mas não tem condições de comprar um óculos, né? Então esses mutirões servem para isso, além de acolher as pessoas e ajudar as pessoas, porque depende muito, Rodrigo, da gestão municipal. Sim. Depende muito do gestor municipal. É a porta de entrada. A porta de entrada é o principal ponto. Depende de você. Me dói o coração quando eu chego numa cidade que tem tantos números de equipes da saúde da família, mas você chega lá, não tem um médico, quando tem um médico não vai, porque o carro quebrou, porque, enfim, não tem o que fazer. O dentista está cadastrado, mas o gabinete odontológico não funciona. Quando funciona a cadeira, não funciona o compressor. Quando funciona o compressor, não funciona a caneta. E o dentista fica sem poder fazer nada. Então, são atenções, coisas importantes que se o gestor municipal, e aí eu faço muita questão de dizer isso, o gestor tem que amar a sua cidade, amar o seu povo, trabalhar por ele. Eu digo sempre, Rodrigo, que a política é a coisa mais linda que existe no mundo, porque é a possibilidade que eu tenho de fazer o bem às pessoas, de servir as pessoas. Eu sou um cristão, sou católico e gosto de ver as pessoas sendo bem atendidas. Me dói o coração quando uma pessoa, e geralmente digo assim, a pessoa que procura um hospital, ninguém vai para o hospital bater papo, vai para o hospital porque está precisando ir para o hospital. Então, quando a pessoa procura um hospital, chega a um hospital, essa pessoa precisa ser atendida, muitas vezes com a palavra, com carinho, com atenção, e a pessoa retorna para sua casa muito satisfeita. Nesse mutirão que nós fizemos agora, foram inúmeros os relatos. Doutor, a gente não tem isso aqui, os médicos daqui não atendem a gente, já chega muito zangados e não atende direito, então você tem que dar o conforto. Cada um de nós fez um juramento na sua profissão. Eu sou dentista, cada um de nós fez um juramento de poder atender o povo com excelência, com amor e com carinho. Além disso, é um espírito cristão. Quem acredita em nosso Senhor Jesus Cristo sabe que ele nos deixou aqui o maior de todos os ensinamentos, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Eu acho que é por aí o caminho que a gente pode melhorar o atendimento humanizado, atendimento próximo do povo.
e fazer com que as pessoas também entendam e valorizem isso. Por isso eu faço questão de fazer mutirões, muitos mutirões de atendimento, de ajudar o povo. O que chama atenção é a alta demanda, né? Principalmente nessas duas vertentes que o senhor mencionou, tanto a questão oftalmológica, né? As pessoas com demanda até mesmo de algumas intervenções cirúrgicas ou catarata, pitirígio, tem isso demais, Rodrigo. É impressionante isso. E uma cirurgia de catarata custa R$2.500 um olho. Como é que um amigo lá do interior, lá da cidade, vai ter condições de pagar? São 2 olhos, são R$5.000. Então é difícil, é muito complicado. E eu digo que a gente tem que somar forças, cada deputado, cada prefeito, o governador está fazendo a parte dele, a gente fazendo a nossa parte, a gente ajuda, né? Eu atendi mais de 1.500 pessoas no final de semana. Se um outro deputado fizer mais que 1.500, outro mais 1.500, são 42. Imagina no final quantas mil pessoas, já vai dar quase 100.000 pessoas que foram atendidas, né? A gente vê o esforço do governo agora com esse lançamento do programa Maranhão Livre da Fome, são 90 e poucas mil famílias, quase 500.000 pessoas que vão ser beneficiadas diretamente. Eu acho que é o somatório de forças, sabe? É buscar a política como o meio principal de se fazer o bem comum. O Papa Francisco sempre dizia isso. A política é o meio mais fácil de se fazer o bem comum. Também existe, é claro, trabalho legislativo no âmbito da cultura, né? Recentemente teve o projeto de lei do Fogaréu e também do Mastro de São Sebastião. Eu queria destacar, inclusive, essa última do Fogaréu, lá no município de Caxias, porque recentemente viralizou nas redes sociais, né, a atuação das pessoas, e algumas pessoas maldosas que tiveram má intenção acabaram captando as imagens da procissão de Fogaréu e maculando, dizendo que era atividade de grupos extremistas, e aquilo ali pegou muito mal, porque mostra que algumas pessoas que ficam na base da ignorância não conheciam, né, algo que faz parte não apenas da religião, mas também da fé e da cultura aqui do estado do Maranhão. Projetos de lei que vêm para valorizar isso são extremamente bem-vindos. Você fez sua parte nesse sentido, né? Exatamente. A procissão do Fogaréu, acho que tem 15, no máximo 15, 16 anos, foi criada no município de Caxias e hoje ela é a segunda maior do país. É um momento ímpar. Eles fazem, os jovens que estão lá à frente, eles fazem uma encenação perfeita da história de Cristo, com muitos efeitos especiais. Se você nunca assistiu, Rodrigo, eu lhe convido para você ir o ano que vem. Toda quarta-feira santa acontece a procissão do Fogaréu, e nós precisamos dar a ela esse presente, né? A Assembleia votou e aprovou, tornando-a patrimônio imaterial do Maranhão, uma procissão que tem muito, muito a oferecer em conhecimento, em tradição religiosa e em cultura também, assim como a procissão de São Sebastião, que a gente chama o pau de São Sebastião, né? Ficou conhecido assim, e ele é uma procissão de 140 anos em Caxias. É mais de um século, né? E essa procissão, ela começa num balneário chamado Inhamum, quando eles tiram o mastro, né? E vai até frente à igreja de São Sebastião, fazendo um cortejo, geralmente no primeiro sábado, no segundo sábado de janeiro. Antecede ali o carnaval. Então, culturalmente, ficou a parte religiosa e também a parte da festividade, de todo o movimento. As pessoas passam carregando nos ombros o mastro de São Sebastião. É uma festa belíssima, vale a pena também a gente conhecer. E a família Assunção, que é uma família que desde o início, né, centenária, cuidando da procissão, nos procurou e a gente também fez esse projeto de lei para que se tornasse patrimônio material do Maranhão. Assim como o terceiro, que o amigo não citou, que é a Academia Caxiense de Letras. Você sabe que Caxias é o berço de poetas como Gonçalves Dias, Coelho Neto, enfim, tantos outros que foram ali, que é berço em Caxias. E eu tenho uma amizade muito grande com a Academia Caxiense de Letras, que reúne ali os imortais e que faz um trabalho brilhante na cultura de Caxias, de resgate, lançamento de livros, feiras do livro, a parte de música também. Feira
Feira literária. Então, assim, a Academia Caxias de Letras é uma parte importante de reviver a cultura e manter viva a cultura, principalmente a literatura na nossa cidade. Então, a gente fez também um projeto de lei, eles hoje são também patrimônio imaterial do Maranhão. E eu fico muito feliz de poder oferecer isso, inclusive dizer a todos os imortais da Academia Caxias de Letras da felicidade de poder ser o autor desse projeto de lei. São João do Maranhão, como é que o senhor avalia também todo esse processo aqui de cultura, né? Principal representação do estado, você também marcou presença. Olha, eu conheço São João do Nordeste inteiro. Eu conheço São João em Campina Grande, conheço São João de Caruaru, conheço São João de Petrolina, mas eu quero te dizer que o São João do Maranhão se superou. É único. É único, é impressionante. Primeiro porque ele tem uma cultura, múltipla cultura, que é a questão do boi, né? E das quadrilhas. Não ficou somente danças portuguesas, danças cacuriá e outras danças, não ficou restrito só a shows, né? A Campina Grande tem muito show, Caruaru tem muito show, a estrutura é belíssima, gigante, eu fui lá. Mas aí o que o governador Carlos Brandão fez? Ele fez ali o Ipen, já vem sendo tradicional, e ficou lindo o Ipen. Quem não foi ainda, parece que até domingo vai ter. Então é importante você visitar. Ficou lindo o Ipen, ficou magnífico o arraial do Ipen. E por outro lado, ele fez o tradicional, né? Lá ali na igreja de São Pedro, fez o encontro dos bois, mantendo a tradição cultural do São João da nossa cidade, e para manter-se no cenário nacional, assim como ele fez no Carnaval, ele lançou os shows, né? Foi lá no Castelão, eu participei de muitos shows, foi muito bom. Acho que a gente não ficou devendo a canto nenhum. Então agradou todos os lados, agradou as atrações culturais locais, as nacionais, e aquele que é raiz mesmo, que gosta do boi, das atrações, participou ativamente aqui das festividades de São João. Parabéns ao governador, e também quero fazer uma ressalva à nossa presidente da Iracema Vale, que fez um belíssimo São João lá na Assembleia. Muito bom, muito participativo. Eu fiquei muito feliz de poder estar ao lado dela nesse momento tão importante. Já que o senhor mencionou a Assembleia Legislativa do Estado, na última semana nós acompanhamos o anúncio por parte da base governista. O senhor faz parte de apoio ao secretário de Estado de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, como pré-candidato ao governo do Estado. Até o momento ele ainda não anunciou oficialmente essa pré-candidatura. E a Assembleia, inclusive, até em movimentos que já foram ensaiados pela presidente Iracema Vale, vem se antecipando nessa discussão. Como é que o senhor avalia esse cenário? Rodrigo, você sabe que a gente tem que assumir protagonismo, né? E a presidente Iracema Vale tem assumido esse protagonismo, né? Ela levou a sua base Barreirinhas, Urbano Santos, e fez uma reunião, e lá na reunião já declarou apoio tanto ao senador, o Everton Rocha, quanto ao Orleans Brandão, secretário de Estado do Municipalismo. E faltava, então, como ela tem uma liderança muito ampla na Assembleia, ela nos chamou, convidou de um por um, conversando, pedindo apoio de um por um, e 34, se eu não me engano, 34 deputados foram atender o convite dela, e estamos aqui marchando junto. Claro que não há uma decisão definitiva do governador Brandão, mas no comando, na liderança da Iracema Vale, 34 deputados já declararam apoio ao Orleans Brandão, e nós acreditamos nisso, e nós queremos que a nossa presidente seja protagonista nessa história, que ela continue sendo uma mulher de palavra, de firmeza, de lealdade ao governador Carlos Brandão, mas sobretudo de protagonismo. E esse é o papel verdadeiro que nós queremos, né? Ninguém conhecia a nível de estado a história de Iracema Vale. Ela foi vereadora, foi prefeita de uma cidade pequena, né, de Urbanos, não tão pequena, mas uma cidade mediana no interior do Maranhão, e de repente surgiu como a deputada mais votada da história do Maranhão estadual, e depois surgiu como a primeira presidente da Assembleia, eleita e reeleita presidente da Assembleia, mostrando o seu protagonismo na área política, e isso faz com que a gente fique feliz de ser comandado por uma mulher tão exemplar como é a nossa querida presidenta Iracema Vale. A primeira, né? A primeira, inclusive. Toda a história da Assembleia Legislativa. Nesse sentido, nessas discussões, né, a gente acompanha, é claro, a movimentação de um grupo, né, oposicionista, utilizando a tribuna da Assembleia, né, em várias situações, né, para
participar desse, a gente poderia dizer, diálogo. E em várias ocasiões, em várias sessões da Assembleia, eles chegaram, inclusive, a entrar em uma, poderia dizer, rota de colisão, inclusive com a sua pessoa. Nas últimas sessões, inclusive, o senhor disse que pessoas que fazem parte do partido desse grupo oposicionista deveriam entregar seus cargos. O senhor mantém esse posicionamento e como é que está também esse processo de diálogo com esse bloco que carrega uma bandeira oposicionista? Rodrigo, hoje eu tive aqui a felicidade de ser entrevistado pela Carla e ela usou uma terminologia que eu achei fantástico. Eles são governistas de oposição. E não existe essa categoria. Ou você é governista ou você é de oposição. E fica muito ruim você subir na tribuna todos os dias, atacar o governador de forma vil, forte, ataca o governador, a família do governador, e ao mesmo tempo você ocupa uma pasta ou duas ou cargos dentro do governo. São muitos cargos, mais de uma centena de cargos. Então como é que isso pode se sustentar? É uma incoerência absurda uma incoerência, de modo que chega um momento, como eu falei, o governador ele é tão bom que permite que vocês subam a tribuna para atacá-lo mesmo utilizando no governo. Tá errado. Coerência é você dizer uma coisa e fazer de acordo com o que você disse. Agora, você fala uma coisa e faz outra, morde e assopra, e aí eu fui e falei. E mantenho minha posição. Não combinado com o governador, que o governador pediu pra gente falar isso, de maneira nenhuma. Mas eu recebi muitos elogios, muitas pessoas. Porque se você fizer uma avaliação, como é que eu posso subir numa tribuna e falar mal de um governo que eu participo do governo? Incoerência total. Não, reúne o seu grupo, o partido A ou B, ou sei lá, quantos forem. Olha, vamos entregar todos os cargos e vamos ser verdadeiramente de oposição. Não, quem tem que fazer isso é o governador e tal. Quem está incomodado não são vocês? Então o mandado saia, retire-se. Se eu não estou gostando da sua entrevista aqui, eu me retiro. Não sou obrigado a ficar. Então eu acho que esse é o papel verdadeiro. Coerência política. Eu estou num grupo ou eu não estou num grupo. Agora, eu ficar num grupo e atacar ao mesmo tempo o grupo é impossível. Isso é como uma empresa. Você tem uma empresa, você tem os funcionários que são exemplares e tem um funcionário que todo dia está reclamando. Quer dizer, uma laranja estragada vai estragar as outras laranjas. Então é por aí o caminho. Nesse fim de semana, inclusive, a gente até acompanhou uma movimentação por parte do Poder Executivo, por parte do governo do Estado, em exonerar pessoas que estavam atreladas a essas indicações do Poder, né, Executivo. Como é que o senhor avalia isso também? Eu acho que é a primeira sinal, um dia chega no limite, né? Um dia a conta vai chegar, né? Eu acho que o governador porque ele é uma pessoa benevolente, tranquila. Brandão é um homem muito tranquilo, muito calmo, pacato, não gosta de enfrentamento, de briga, de discussões, mas ele tem o seu posicionamento. E eu acho que chegou no limite dele, né? Eu acho que já chegou no limite, porque as pessoas também pressionam, o grupo também pressiona. Então eu acho que, e Brandão também, com a chegada, por exemplo, você viu a adesão do Aloysio Mendes. Com a chegada de outro deputado, você precisa abrir espaço dentro do governo. Então, se você está chegando, recebendo uma força, como a Aloysio, parece que foram mais de 20 prefeitos, não me lembro quantos, 20 e poucos prefeitos, que ele trouxe para o governo precisa abrir espaço para ele. Então, onde é que você vai buscar espaço no governo que está todo ocupado? Naqueles que são governistas de oposição. Então, eu acho que o governo está fazendo esse arranjo, essa organização partidária e de apoio ao seu governo através dessas chegadas e desses postulantes à oposição. Você acredita que existe algum cenário de possível diálogo com esse bloco ou com o partido PCdoB, ou acredita que as pontes já foram derrubadas nesse sentido? Rodrigo, eu sendo bem sincero, eu conheço todos os dois lados, eu conheço todos eles. Acho que a condução foi totalmente errada, né? Você ir para o enfrentamento, você ir para o tapetão, você blefar, nós vamos atacar, nós vamos todo dia negociar com a faca no pescoço. Como é que eu vou negociar contigo com a faca no pescoço, né? Eu acho que essa condução errou muito, né? E aí eu me voltar um pouquinho no filme. Ano passado mesmo eu conversava com o Orleans não tinha nenhuma intenção. Ele dizia: não, eu quero ser federal, ele dizia isso. De repente, com a migração desse grupo para uma oposição, e isso aconteceu a partir do dia 13 de novembro, na eleição da Assembleia. A partir daquele dia, a história política do Maranhão começou a mudar, porque embebidos
no desejo do poder e achando que ia dar certo, que alguém ia resolver isso, o que é que aconteceu? Eles partiram para o tapetão em enfrentamento ao grupo da Iracema e ao grupo do Brandão. Foi um susto, o Brandão levou um susto, a Iracema levou um susto. Mas a partir de então ela recompôs a tua turma. Recompôs e aí a base está tranquila. Então eles continuaram atacando. E para mim, nessa história toda, o grande vítima disso, o grande que sofreu muito, foi o vice-governador Felipe Camarão, que poderia sentar no diálogo, puxar para si o diálogo, né? Ter a liderança do grupo. Ei, vamos parar com isso. Nós somos do grupo, eu sou vice-governador do Brandão. Quem estiver contra o governador Brandão está contra mim. Esse era um papel muito rápido para poder acabar com esse dito motim. Isso foi se postergando, as arestas foram aumentando. Hoje você avalia as pesquisas. O Orleans, em muitos locais, 4 anos atrás, Brandão estava lá embaixo. Ninguém acreditava na eleição do Brandão. Era 2%, 1%, 3%. Hoje o Orleans já transita quase com 2 dígitos. 10%, outros está com 11%, com 14%. Então mostra que o governo ainda, como diz a história, o leão ainda nem rugiu ainda, mas ele já tem um nome forte. Então como é que você agora tem um nome forte, viabilizado, e você vai abrir mão para colocar um outro nome? É muito complexo. Então assim, é um momento difícil, e acho que se as pontes não estão totalmente derrubadas, elas estão muito avariadas, é muito difícil. A turma fica achando, mas Lula vem de Brasília para tentar resolver, apaziguar. Eu já não tenho mais essa esperança de que Lula consiga resolver, até porque Lula não vai ficar contra o grupo, ele não vai ficar, se ele tiver todos os lados, melhor para ele. Ele não está, há 4 anos atrás ele estava na crista da onda, muito bem avaliado, o povo sonhando com ele, querendo, e foi uma disputa acirradíssima. Imagina agora que ele está numa situação não muito confortável a nível de pesquisa sobre a aprovação do seu governo. Então, com isso eu não acredito que ele venha aqui fazer uma imposição, uma determinação. Eu acho que o diálogo vai ser nesse sentido. Vamos resolver a vida de todo mundo, mantém-se o que está aqui, o grupo está bom, vou agradar todos os 2 lados e a gente encerra com isso. Eu acho que é por aí o caminho. Conversamos com o deputado estadual Adelmo Soares, do PSB, aqui no Abrindo o Verbo. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui na 104,1. Eu que agradeço, e agradeço a você que nos acompanhou, e desejo a vocês um excelente final de tarde, uma quarta-feira linda e abençoada. Você, Rodrigo, um jovem jornalista, que você continue, mostra que você tem um bom conhecimento, um bom conteúdo. Isso é importante, a gente ser entrevistado com quem tem conteúdo, que sabe debater, que sabe fazer as suas informações, e eu acho que é isso aí, tá? Parabéns para você, parabéns pro Olívio, né? O Olívio que está ali junto com a gente, aos nossos companheiros ali que estão nos acompanhando.